O Ceará já acertou 6 contratações para a temporada 2024 e eu venho aqui falar um pouquinho sobre a característica deste mercado que o Ceará tem feito, ainda no comecinho, pensando na próxima temporada. Tudo bem? Meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa. Muito obrigado para você que já está inscrito. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo sobre futebol o tempo todo por aqui. Peço também que você deixe o like para fortalecer esse vídeo, para chegar a mais pessoas. Pois bem, o Ceará veio de uma temporada frustrada em 2023, teve toda uma remodelação do departamento de futebol, troca de coordenador de futebol, de diretor, de executivo, enfim. O Ceará vem com uma estrutura de trabalho completamente nova em relação à temporada passada e já começa a reforçar o seu elenco que vai ser muito modificado. Cada dia jogadores saem, o presidente João Paulo Silva inclusive falou que, com exceção do Luiz Otávio, todos os jogadores que tinham contrato terminados em 2023 não vão renovar, então a gente vai ver um Ceará, pelo menos em peças, nomes bem diferentes na próxima temporada, no próximo ano. E aí a gente pode dividir em 3 partes esses 6 jogadores já contratados pelo Ceará. Primeiro eu vou falar do Negueba. Negueba surgiu lá, estava lá no Confiança, jogou até na base do Fortaleza, foi contratado ainda este ano. O Ceará não quis utilizá-lo, ele foi prestado ao Sport e volta agora. Então não dá para colocar o Negueba dentro de um pacote do que a atual diretoria de futebol do clube pensa em termos de contratação para esse ano. E aí os outros 5 a gente pode dividir em 2 partes. Vem 3 jogadores de um certo destaque na Série B, 2 jogadores sem espaço na Série A. Na verdade, 3 jogadores sem espaço na Série A. 2 da Série B, perdão, né? Esses 2 da Série B, eles têm algumas características parecidas, assim. Tanto o Lourenço quanto o Ailon. Jogadores já experientes, jogadores que disputaram a Série B este ano com times que brigaram pelo acesso. O Vila Nova, onde jogava o Lourenço, inclusive teve a faca e o queijo na mão para subir. Jogador que vem, em teoria, para jogar ali de segundo volante, participar da articulação de construção de jogadas do time. A gente viu, por exemplo, essa semana o Ceará liberou, enfim, o Jean Carlos para o Juventude. O Jean Carlos, que é um meia, vinha jogando mais ou menos nessa função. Então ele chega com esse perfil, esse tipo de jogador. E no caso do Ailon, que é um jogador que a gente já conhece há mais tempo, formado no Internacional de Porto Alegre, já teve no Paysandu, na Chapecoense, jogador de lado, chega também com esse resquício de quem fez uma Série B interessante por um time que brigou por acesso. Aliás, o Novo Horizontino passou boa parte da última rodada se classificando à Série A. Depois os resultados acabaram tirando a vaga da equipe paulista na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos aos outros 3 que vêm de clubes da Série A. 2 deles, de fato, estavam sem espaço nos seus clubes, mas deverão ser titulares, pelo menos no primeiro momento, no Ceará. O Fernando Miguel, fiz até um vídeo aqui falando que era aquela contratação que talvez eu não fosse ao mercado, mas a gente não dá para não dizer que faz sentido. O Ceará precisava de um goleiro, apostou no óbvio, apostou no tiro mais certo, de alguém com experiência, que ele conhecia, que já também está na cidade, enfim, uma situação que faz muito sentido. O outro é o Lucas Mugni, que já viveu momentos melhores na carreira, é um jogador que tem uma criatividade bem interessante, 31 anos, não é nenhum garoto, aliás, aqui é um outro parênteses que a gente pode abrir depois para falar, mas que pode render sim numa Série B, sendo esse jogador um meia mais centralizado, enfim, embora não sei aonde o Mancini vai querer aproveitá-lo da equipe. E vem o terceiro que vem da Série A, que é o Raí Ramos. Esse, para mim, a maior incógnita. O Raí Ramos não fez lá um super paulistão pelo Ituano. Acabou se destacando muito pelo golaço que faz contra o Corinthians no mata-mata, um golaço de fora da área, chama-se atenção, vai para o São Paulo, praticamente não joga no São Paulo, vem para uma posição extremamente carente, não só para o Ceará, mas no futebol brasileiro. Se você analisar quem tem seu lateral mais ou menos regular, segura até o fim, porque não tem muito lateral direito no mercado. Então, o Ceará iria procurar um lateral, encontrou ele, um jogador já com 28 anos, que acredita que possa render. Esse eu quero ver com mais calma atuando, até que esse último ano agora o Ceará teve diversos problemas. Até o Guilherme Castilho foi escalado de ala direito num determinado momento pelo Wagner Mancini. Então você tem trajetórias diferentes, 2 jogadores que na Série B jogaram com frequência, jogaram com muita importância dentro das suas equipes,
e 3 jogadores que já não tinham mais espaço nos seus times, não vem de um 23 num topo, num momento muito bom. Então se aposta que esses caras jogando a Série B possam recuperar seus melhores momentos, então você traça ali um paralelo. Até o momento o Ceará ainda não usou uma carta que já foi usada muitas vezes, a história do jogador promissor de um time de Série A que não está com espaço naquela equipe. Ano passado, por exemplo, veio o Pedro Lucas nesse esquema, jogador que era do Grêmio, ainda não foi utilizado. Chama a atenção para mim a média de idade, com exceção do Negueba, que ainda foi contratado ano passado, todo mundo já mais perto do 30 ou depois dos 30. Então a ideia de ter jogadores talvez com mais experiência para competições, aguentar um rojão da pressão que joga o Ceará. É claro que eu imagino que isso vai ter uma, como é que eu posso dizer, equilibrada ao longo dos outros reforços. Até pelo volume de jogadores que já saiu. Thiago Pançá saiu agora, Jean Carlos eu já falei aqui no vídeo, Caí Gonçalves saindo, outros certamente vão tomar também o caminho, Danilo Barcelos, fala-se do Nicolas saindo. O Ceará vai trazer muitos jogadores mesmo. Então deve ter uma equilibrada nessa média de idade. Não faz ainda nenhuma contratação de super impacto, mas também imagino que seja muito difícil conseguir fazer esse tipo de contratação. O importante é conseguir criar um ambiente coletivo para o time ser competitivo. E certamente isso tudo está passando pelo crivo, não só da diretoria, mas principalmente do Wagner Mancini, que recebeu um voto de confiança incomum. Desde o ano passado, Wagner Mancini já foi contratado, pensando muito mais no que fazer em 2024 do que dava ainda para fazer em 2023. Quero deixar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Eu gostaria que você usasse os comentários para você o que é que vocês acharam dessas contratações do Ceará até o momento, o que é que você acha de jogadores que não deveriam ficar, ou se você teria ficado com algum dos que já foram embora. Foi uma leva de jogadores embora do clube. Enfim, o espaço de comentários é todo de vocês. E se você não está inscrito, se inscreve que eu falo sobre futebol o tempo todo por aqui.